Oh, só dar uma chamada naquilo que o Mitch falou aqui, de injetar água e tirar. Pergunta para vocês, tem mais alguma matéria-prima extremamente importante que é retirada do parecido? Injeta água quente, injeta pressão, ela sobe? O enxofre. De onde você retira? De regiões vulcânicas. Então o enxofre ele tem ponto de fusão ali perto de 120, você injeta água superaquecida, ele vira líquido, você injeta ar e quando ele sai ele esfria e solidifica. Matéria-prima do enxofre serve para fabricação de ácido, a substância número 1 do mundo, né? A mais consumida. Gente, aqui não é química, aqui é física ainda. Nós não vamos fazer reação nenhuma aqui. Não tem reação. Aqui tem apenas uma separação de misturas. Falamos no comecinho da aula. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Essa mistura é líquida. Tem gás no meio? Tem, mas no geral elas estão na parte líquida. Como é que você faz a separação de misturas homogêneas líquidas? Destilação, qual delas? Fracionada. Está lá em cima. Fracionamento do petróleo. A separação das frações do petróleo usa-se o processo da destilação fracionada. E qual é o procedimento a usar? Aquecimento. Quando você aquece, você busca conseguir chegar a uma coisa chamada ponto de ebulição. Não sei se vai dar para ver por causa da claridade, mas vocês estão vendo umas falhas cinza aqui no meio, mais clara? Não é falha. Ali, se você chegar de perto ali, vapor. É o vapor, é a substância sendo transformada em vapor. Aqui está o petróleo. Ele passa por uma fornalha, sofre um aquecimento que não sabemos a temperatura, que é segredo industrial, entra na coluna de destilação e todo aquele líquido que virou vapor, ó, ele vai subindo vapor, 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 vapor. E onde que ele sai? Depende da sua temperatura de ebulição. Aquele que é líquido, que não ficou vapor, sai por baixo. E aqui nós vamos tirando o que o nome diz, as frações do petróleo. Isso aqui é uma coluna de destilação, nós temos os pratos de destilação. Então vamos imaginar óleo diesel, tem uma temperatura de ebulição X. Ele virou vapor e subiu. Quando ele chega na temperatura específica dele, ele condensa, ele volta a líquido e você retira ele. Tá bom? Então nós temos aqui, eu peguei da internet, tá? Não é lubrificante, é óleo lubrificante antes que alguém corrija. Então você percebe que nós temos lá em cima a fração gás, a fração gasolina, a fração querosene, diesel, óleo lubrificante e resíduo. Tem muito mais frações no petróleo, aqui estão as mais importantes. Mas você percebe que quando você olha aqui, fração gasolina, você percebe que não é uma substância. Porque se ela fosse uma substância, ela teria uma fórmula fixa. Ela tem de 6 a 12 carbonos. Gás de 1 a 4 carbonos. Então depende do processo, depende da empresa, essas frações são purificadas em novas colunas. Quem sai lá em cima? O que tem menos quantidade de carbono. Quem sai aqui embaixo? Mais quantidade de carbono, que ele que falou, de mais denso. Agora estamos entrando na parte técnica. Agora volta lá. Como que eu mantenho uma molécula unida com outra? Por uma força de atração chamada força intermolecular. Se os componentes do petróleo são hidrocarbonetos, são moléculas apolares, que força que impera ali? Van der Waals. Então, se a força intermolecular é a mesma, a diferença do ponto de ebulição se dá pela massa molecular. Passa para mim um toque, Vitor, por gentileza. Conclusão dessa destilação, vai. Para a mesma força intermolecular que a força de Van der Waals. Quanto mais átomos de carbono tem, maior a massa molecular, mais difícil ebulir, ou seja, maior o ponto de ebulição. O que ele falou, você viu, o termo da geografia, não é que está errado, e também não é que está certo, ele está generalizando. O mais denso sai embaixo, o menos denso sai em cima. Tem a ver, mas não é com densidade. É com uma propriedade, ponto de ebulição, mas é forma de expressão. Então pensa, o que é mais pesado? Que ele falou, mais denso, é o mais pesado, sai embaixo. Não é o mais pesado, é o de maior massa molecular, porque a densidade é massa por volume, tá? Não é uma correção, mas uma associação de ideias, dá para generalizar.